Olá, olá, povo de Deus, povo querido e amado do Senhor Jesus. Trago até você um recadinho de Deus ao seu coração, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo do 1 ao 13. Glorificado seja Deus. Vou ler o capítulo completo porque é maravilhoso, versículo do 1 ao 13. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Glorificado seja Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nós falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glorificado seja Deus. Meus amados, nessa mensagem nós vemos a mensagem falando de 10 virgens, 5 prudentes e 5 distraídas, chamadas como loucas. Não estejais vós, nem eu, nem vós, não estejais desatento, porque a vinda do Senhor está próxima. Aqui no versículo 10 e 11 nós vemos quando a palavra de Deus ela vem nos falar: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Meus amados, a palavra é bem clara: as que estavam prudentes, as que estavam preparadas, elas conseguiram entrar com o noivo. Mesmo assim, é eu e você, na vinda do Filho do Homem, se nós não estivermos preparados, nós ficaremos de fora. E todo aquele que ficar de fora, o preço é muito alto. Então, que nós nos prepare, que nós esteja preparado. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez você esteja aí, o Senhor mandando o seu servo, a sua serva, fazer um convite para que você o aceite, ele, e de repentemente você diz: não, hoje eu não quero. Mas se de repentemente o Senhor voltar e a porta se fechar, você vai ficar como essas 5 virgens, que 5 entraram porque estavam preparadas. Então não se prepare, mas esteja preparado. Não se prepare, minha irmã, mas esteja preparada. Não se prepare, meu irmão, mas esteja preparado. Aceite Jesus hoje, porque amanhã pode não dar tempo. Talvez você esteja aí dizendo que hoje eu não quero,
hoje não dá, hoje eu não posso. Mas Jesus te convida hoje. Talvez amanhã a porta pode se fechar e você ficará de fora. Isso também pode acontecer comigo, eu estar aqui lendo essa palavra e não estar fazendo a vontade do meu Criador também. Daí você vai e diz, mas irmão, como? Talvez eu esteja aqui como uma farsa. E você, que talvez está aí, pode entrar pela porta e eu ficar. Por quê? Porque eu estou despreparado. Portanto, meus amados, que cada um de nós possamos vigiar, não só vocês, mas eu também, como leitor dessa palavra, como um que faço o ID de Jesus, levando essa mensagem até você, eu possa ficar de fora. Por quê? Pela minha desobediência. Porque talvez algo dentro de mim não esteja limpo. Às vezes a minha aparência pode estar limpa, mas o meu coração pode estar sujo, cheio de mágoa, cheio de dor, de angústia. Talvez o meu coração possa trazer algo que eu não esteja preparado para entrar no reino de Deus. Então, por isso que nós temos que estar atentos. Não só você, não só eu, mas toda a humanidade deve estar atenta e não deixar para amanhã, e sim abrir o seu coração e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E não somente aceitar, mas praticar, obedecer e levar a mensagem do Senhor. Nessa mensagem também, aqui no versículo 1, a mensagem fala: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Depois que a porta for fechada, não tem como mais abrir. É como você jogar algo no vento, que o vento esparrama e não tem como você juntar mais. Aqui no versículo 12 do capítulo 25 de Mateus, a palavra também diz: e ele respondeu, respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que vos não conheço. Olha, meus amados, nós todos somos filhos de Deus, mas quando nós desobedecemos e a porta for fechada, olha o que ele diz. E ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que eu vos não conheço. Você vira um desconhecido. Por quê? Porque você passou a vida negando a Jesus. Então, na hora que a porta se fechar, não adianta mais você querer entrar, porque a porta já tem se fechado. E é bem provável que você já tenha ouvido também no livro de Noé, o livro de Gênesis, lá, a pregação de Noé, a arca de Noé, quando o Senhor mandou que Noé fizesse a arca de Deus, de repentemente, aquele dilúvio começou e aquelas portas foram fechadas e seladas. E todos aqueles que estavam chamando Noé de loucos, passaram a ver que era verdade tudo aquilo que estava acontecendo. De repentemente, talvez você esteja aí cheio de saúde, cheio de paz, cheio de alegria, mas se de repentemente algo der errado na sua vida, você vai se lembrar que Deus existe. Em determinados momentos da minha vida, o Senhor também enviou determinadas pessoas para me chamar para os caminhos do Senhor e eu não quis. Eu desobedeci, eu fui desobediente durante 37 anos da minha vida. Eu fui desobediente e só aos 37 anos de idade foi que Jesus me colocou em uma situação aonde eu disse: Senhor, eis-me aqui. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te aceito como meu suficiente Salvador. E o Senhor, com a sua misericórdia, me aceitou. E hoje eu sirvo a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é fácil, trava muitas batalhas no dia a dia, mas o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. E voltando aqui à palavra, no versículo 13,
a palavra vai dizer: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Portanto, meus queridos, amados amigos e irmãos, amadas amigas e irmãs, que o Senhor nosso Deus possa tocar o seu coração através dessa mensagem. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez você esteja aí adiando, dizendo: não, hoje eu não quero, hoje eu não vou servir ao Senhor. Mas de repentemente o Senhor quer que você aceite Ele hoje, não deixe para amanhã. Amém? Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então não se prepare, mas esteja preparado. Não se prepare, mas esteja preparada, você, mulher, jovem, adulto. Todos nós, que nós se preparem, porque a vinda do Senhor está próxima. Nós vemos tanta coisa acontecer aí debaixo dos nossos olhos e as pessoas ainda levam na brincadeira. Tudo está sendo se cumprido, tudo está se cumprindo aqui na face da terra. Se você observar o sinal dos tempos, se você observar as coisas, as palavras bíblicas dos nossos avós, dos nossos bisavós, quem tem bisavós, quem alcançou bisavós, e lembra das palavras que eles falavam, e muitas coisas nós estamos vendo, que tudo isso está se cumprindo aqui na face da terra. Que o Senhor nosso Deus possa abrir a sua mente e o seu coração, e que você possa, no nome de Jesus, ouvir, guardar e praticar essa palavra, e não deixar para amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Então, sirva hoje, ame hoje, busque hoje, perdoe hoje, ame hoje, não deixe para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Sabe aquela pessoa que talvez esteja aí, você está distante e não consegue dizer um oi? Faça a sua parte, dê um oi, dê um bom dia, dê uma boa tarde, dê uma boa noite. Não custa nada. Se a pessoa te responder, tudo bem. Se ela não te responder, continue orando. Senhor, eu quero que aquela pessoa um dia fale comigo. Por quê? Porque o Senhor não quer que eu tenha mágoa no meu coração. E eu não quero deixar que o meu próximo tenha mágoa, tenha dor no coração dele. É uma obrigação nossa buscar, reconciliar. Se a pessoa não quiser, tudo bem, mas busque reconciliar. Porque um dia, quando eu estava desgarrado, eu corri até os pés do meu Salvador e ele me aceitou como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje eu sou grato a Deus, sabe por quê? Porque ele me aceitou. Mesmo eu cheio de falha, mesmo eu cheio de defeito, mesmo eu cheio de amargura, de dor, de angústia, mesmo estando eu carregado de problema. As pessoas falavam que eu não tinha mais jeito, que chegou ao ponto de eu querer acreditar que eu não tinha mais jeito. Mas o Senhor, Ele me transformou. A partir daquele dia que eu disse: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Porque é o único caminho, é a única verdade que nós devemos buscar, é a Jesus Cristo. O resto tudo é ilusão, tudo fica. Então não deixe para amanhã, faça hoje, amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus.